A miomatose, assim também chamada, os miomas uterinos, são um problema bastante comum entre as mulheres que são atribuídas a causas hereditárias, ou mesmo a puberdade precoce, ou até mesmo associado à obesidade. Enfim, são causas pouco definidas, mas que podem se tornar bem importantes com hemorragias, a tal ponto de se indicar a esterectomia, ou seja, a retirada do útero frente a esse tipo de comprometimento, de complicação que pode haver. No entanto, se nós trazemos a ótica das 5 leis biológicas naturais de Hammer, pode-se ter um entendimento bem mais específico, até mesmo considerando a origem embriológica do tecido uterino, que se dá de diferentes maneiras. O miométrio, ou seja, essa superfície do útero, é de origem endodérmica, cujo tipo de célula é aquela de um epitélio cilíndrico, semelhante àquele presente no tubo intestinal. Esta é uma condição que é importante no sentido de compreender o que ocorre a partir de um conflito, que é, em geral, um conflito de procriação ou de implantação. Eventualmente pode até ser um conflito, como nós chamamos de gênero. Ou seja, a mulher pode se perceber tendo dificuldades de ter essa capacidade de procriar ou de implantar o ovo, ou seja, de ter dado sequência o fenômeno da concepção do encontro do óvulo com o espermatozoide, onde na formação do ovo há essa implantação na superfície uterina. Isso pode ocorrer com situações onde há abortos de repetição, espontâneos ou mesmo abortos provocados, e que dá essa insegurança para que possa haver realmente essa capacidade procriativa por parte da mulher. Senão, isso pode acontecer também, como eu disse, num conflito de gênero, que é aquele associado a um conflito feio com o homem, o que ocorre diante de um abuso sexual, de um abuso de desrespeito, de o que é hoje chamado de uma condição aquela trazida como de assédio moral, assédio sexual. Estas condições podem então resultar no crescimento do miométrio, para ter então mais capacidade nesse espessamento de assegurar então a implantação do ovo e com isso ter também essa perspectiva de dar prosseguimento à gravidez. Já quando numa situação pós-conflito, ou seja, quando a mulher de alguma maneira resolveu esse conflito, nós temos a descamação, a dispensação, a deterioração desse tipo de tecido, que já não é mais necessário, o que é feito por micobactérias, dando aí uma condição aquela que do ponto de vista fisiopatológico é chamada de uma endometrite. Esse propósito biológico, no entanto, é bem importante de ser considerado, porque tem justamente esta condição de, apesar de ter havido aquele crescimento e que pode ser entendido quando esse espessamento, esse crescimento ocorre no miométrio, entendido então como um mioma e que por vezes pode até associar-se à formação de um pólipo. Eventualmente, quando esse crescimento se dá de uma forma mais importante, pode-se até ter o entendimento de tratar-se de um câncer de miométrio. Eventualmente, isso pode se dar já num contexto um pouco diferente, que é da origem desse tecido ou desses tecidos do útero na camada muscular. Ou seja, nós temos aí uma outra origem embriológica, essa do mesodermo antigo, cujo centro de comando está no mesencéfalo, numa parte alta do tronco cerebral, e que tem, então, um outro modo de resposta no sentido do propósito biológico. Há também, numa fase ativa de conflito, esse tipo de crescimento, que é da camada muscular e que tem o propósito de ter mais força, de poder levar adiante um processo de gestação. Então, nesse caso, o conflito é de ter a capacidade de dar sustentação à gravidez. Tanto que, interessantemente, no primeiro trimestre da gestação, ocorre esse crescimento do miométrio com o aumento, portanto, da capacidade de dar sustentação à própria evolução da gravidez, e isso ocorre justamente nos 3 primeiros meses, quando nós temos um período simpático-tônico, ou seja, comparativo àquela condição de um estado de conflito,
quando justamente há uma incerteza por parte da mulher se haverá essa condição de que a gravidez possa prosseguir ou não, quando justamente se dão com maior frequência os fenômenos abortivos. Já após o 4º mês, nós entramos no período de vagotonia, de parasimpaticotonia, havendo um relaxamento ou uma diminuição mesmo do crescimento do miométrio, fazendo com que haja então uma condição de prosseguir a gravidez de uma forma mais tranquila, segura e efetivamente de forma mais relaxada pela própria parede uterina, o que favorece sem dúvida o seu prosseguimento. Quando, no período pós-conflito, em se considerando esse relacionado ao mesodermo antigo, que afeta as fibras musculares, onde há o crescimento, nós temos, nesse caso, a persistência desse crescimento obtido, uma vez que o objetivo é de dar capacidade, de dar resistência para dar sustentação a esta e futuras gravidezes. Então, interessantemente, nós temos então a persistência desses nódulos, desses miomas, como uma situação que tende a permanecer daquela forma, uma vez que a fase ativa de conflito cessou, portanto, não há mais crescimento do miométrio. Eventualmente, se no entanto, esta situação se associa a um conflito de abandono, ou seja, chamada síndrome dos túbulos coletores, nós podemos ter ocorrência de edemas. E isso pode ocorrer tanto no centro de comando cerebral, assim como também na própria estrutura do útero, do miométrio, levando então até a identificação de um sarcoma de miométrio, de um sarcoma de útero, dando o entendimento então de tratar-se de um tumor. No entanto, nada mais é do que essa concomitância de conflitos que geram retenção de líquido e, portanto, a formação de edema e o crescimento desse crescimento já ocorrido do ponto de vista da parede uterina, dando essa interpretação. Quando nós temos, então, esse tipo de entendimento, nós podemos perceber que sejam os chamados miomas, ou os leiomiomas, ou subserosos, que eventualmente, quando estão próximos ao miométrio, realmente pode gerar fenômenos hemorrágicos mais importantes, mas que, se entendidos dessa forma, nos dão uma compreensão específica, particular em relação ao contexto de vida da mulher e que, tendo o seu próprio conhecimento, pode sem dúvida nenhuma ajudar a que sejam superadas essas situações e ainda num tempo de vida fértil, dá possibilidade de que a mulher, então, seja mãe, engravide. É verdade, há limitações nesse sentido quando estas situações de conflito perduram e ocorrem de uma maneira mais intensa e duradoura. Mais uma vez, se nós temos a compreensão desse tipo de situação, esse conhecimento pode ser trazido ao conhecimento das mulheres em si, com uma perspectiva inteiramente diferente daquela que nós temos frente ao medo gerado, à insegurança de ter um tipo de diagnóstico como este de miomas e trazendo, portanto, um desconhecimento frente, por outro lado, ao que nós podemos ter de informações extremamente esclarecedoras e que podem trazer, então, essa perspectiva das mulheres se sentirem tranquilas, seguras, mesmo na presença de miomas, mas que podem dar sequência às suas vidas sem esse ponto de interrogação, esse medo de que eles possam, de alguma forma, crescer sem o conhecimento de quais são as verdadeiras causas.